Todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje apresentando mais um livro da série do Legado dos Pioneiros Adventistas. E apresentando esse material, esse livro aqui que eu tenho em mãos, a história do sábado e do primeiro dia da semana. O registro bíblico do sábado e como ele foi suplantado pela festa pagã, o sol. Então, o livro é largo, as minhas duas mãos assim juntas fica perfeitamente. Ó, mais de um palmo. Ele tem mais de 300 páginas. Trezentas e 40 páginas. Eu li esse livro nos cultos de pôr do sol da sexta-feira e do sábado. Li ele todo, esse material. Tinha vezes que não dava para ler um capítulo todo no culto, então eu dividia, li algumas páginas. E assim durou meses. Mas como eu tinha outras leituras e eu queria dar uma lida nesse livro, então aproveitei para ler nos momentos do culto da sexta-feira, culto de pôr do sol, para a chegada do sábado, e no sábado, também no culto de pôr do sol do sábado, para a chegada de uma nova semana. Eu me reunia com a minha mãe e nós chegamos a ler este livro. Eu comentava aquilo que aprendia e foi muito bom. Os momentos as horas que eu separei aí para ler este livro. Apesar que separava durante o culto umas 20, 30 minutos, eu acredito. Embora eu não tenha marcado, mas eu acredito que foi assim, esse tempo. Então, vamos dar uma olhada por dentro deste livro. O índice vê cada título dos capítulos. Aqui está a imagem do autor. Tem uma foto aí. John Nevis Andrews. A data aqui de nascimento, 1829. Faleceu em 1883. Um homem de grande intelecto, historiador, pesquisador aí profundo da palavra de Deus, e fez essa obra aí, sobre o sábado e o primeiro dia da semana, a história de ambos os dias. A primeira parte conta aí sobre a história bíblica, a história do sábado, e a segunda parte é a história secular. Daí entra o primeiro dia da semana. O capítulo 1 tem por título a criação. A criação. Que esse livro ele tem, eu acho interessante porque no começo destaca aqui os pontos que vai ser apresentados no capítulo. Aí tempo e eternidade, o Criador e sua obra, acontecimentos do primeiro dia do tempo, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto. O primeiro capítulo é pequeno, duas páginas e meia. E todo o capítulo é assim. O segundo, a instituição do sábado. Então, eventos do sétimo dia, porque o Criador descansou. Atos que deram origem ao sábado, tempo e ordem de sua ocorrência. Significado da palavra santificou,
O quarto mandamento liga a origem do sábado à criação. A segunda menção ao sábado confirma esse fato. O testemunho do Salvador. Quando Deus santificou o sétimo dia, o objetivo do autor do sábado. Testemunhos de Joséfo e de Filo. Análise de um argumento negativo com base no livro de Gênesis. Não seria difícil para os patriarcas saberem do conhecimento de Adão sobre o sábado. Então, eu acho muito interessante, porque aqui esses pontos, né, em destaque que você vai encontrar em cada capítulo. Então você vai saber logo de então o que vai ser falado, ou melhor, o que vai ser apresentado, né, em cada capítulo. Então, o segundo capítulo é a instituição do sábado. Aí, voltando aqui para o índice. O terceiro capítulo, o sábado confiado aos hebreus. O quarto capítulo, o quarto mandamento. Ele vai apresentar aí o sábado como o quarto mandamento. O quinto capítulo, o sábado escrito pelo dedo de Deus. E é muito interessante. Quer dizer, todo o material é interessante, mas tem capítulos que parece que dá uma... Assim, né? Eu digo que pra mim, quando eu li, teve capítulos que deu uma ênfase, assim, de você olhar e perceber a riqueza de detalhes, né? De destaque sobre o assunto do sábado. O sexto capítulo, sábado durante o dia da tentação. E aqui, quando ele apresenta o sábado nesse período aí do dia da tentação, a jornada aí do povo de Deus no deserto, né, e o sábado, é muito interessante. As festas, as luas novas e os sábados dos hebreus. Esse é outro capítulo muito interessante, porque ele aí mostra biblicamente que os sábados cerimoniais não foram guardados no deserto, durante o tempo que o pessoal passou no deserto. E daí faz uma distinção, o leitor vai compreender que o sábado do quarto mandamento, da lei de Deus, dos 10 mandamentos, tem diferença aí com os sábados que envolvia aí as festas, né, os sábados cerimoniais, que tinha uma relação com as festas judaicas. O sábado de Davi a Neemias, aqui ele faz uma linha, né, apresenta o sábado de Davi a Neemias, ele mostra que Davi ele guardou o sábado, isso biblicamente, né, ele mostrando aí os textos bíblicos, os argumentos dele são muito bons. O sábado de Neemias a Cristo, também ele faz outra linha aí mostrando de Neemias até Cristo. O sábado, o 10º capítulo, sábado durante a última das 70 semanas, também muito interessante esse capítulo. O sábado durante o ministério dos apóstolos. E a segunda parte é a história secular, né? A história, ele mostra a primeira parte, a história bíblica, você vai ver na Bíblia, e a história secular do sábado, e entrando no primeiro dia da semana, na história secular. A apostasia já no início da igreja cristã, a origem do domingo como dia do Senhor não pode ser traçada até os apóstolos. É muito bom os argumentos que ele apresenta, né, para mostrar que de fato não pode ser traçado até os apóstolos, né, o domingo como dia do Senhor. As primeiras testemunhas a favor do domingo, ele vai apresentar que testemunhas são essas, né, que foram a favor aí do domingo. A análise de uma célebre falsidade,
Origem da observância do primeiro dia. Qual é a sua origem, né, da observância do primeiro dia? A natureza da observância inicial do primeiro dia. O sábado nos registros dos primeiros pais. O sábado e o primeiro dia durante os 5 primeiros séculos. Olha, o sábado e o primeiro dia durante os 5 primeiros séculos. Então, por isso que esse material, para você que quer saber a história do sábado e do primeiro dia da semana, você não pode deixar de adquirir, né, ter esse material em mãos. O domingo durante a Idade das Trevas. E voltando aqui, né, eu falei que você não pode deixar de ter esse material, até porque vai haver ainda uma grande controvérsia aí no mundo sobre a questão do sábado do primeiro dia. E é bom que você conheça por si mesmo, né, a história do sábado e do primeiro dia da semana, como o autor apresenta, e até para que você busque mais, né, entender sobre esse assunto tão importante, muito importante. Cadê aqui? O domingo durante a Idade das Trevas. Vestígios do sábado durante a Idade das Trevas. Interessante, eu não sei se nesse capítulo, não lembro agora, mas até lá em Roma foi guardado o sábado, né, um registro ali de guardadores do sábado, né, mesmo no período aí da Idade das Trevas, onde igreja e Estado estavam unidos e as regras tinham que ser obedecidas, ou então ia sofrer aí com prisão, com tortura e até com a morte, né? A posição dos reformadores acerca do sábado e do primeiro dia, também aqui é muito interessante. Lutero e Karlstadt, acredito que seja assim que se pronuncia. Se não for, me perdoe aí, viu, pelo inglês aí todo machucado. Guardadores do sábado do século XVI. Olha, houve guardadores do sábado aí no século XVI. Interessante que ele vai apresentar aí até pessoas que morreram, né, foram tidas como hereges e foram assassinadas, foram mortas, né, por guardarem o sábado, o 7º dia. Quando e como o domingo se apropriou do 4º mandamento. Guardadores do sábado ingleses, o sábado na América do Norte. Esse capítulo que fala sobre Lutero e aqui Karlstadt é interessante porque é apresentado o sábado. E daí eu vou deixar vocês com curiosidade, né, nessa questão. Como é que foi o sábado aí, na visão de Lutero? Até porque o capítulo anterior a esse, né, a posição dos reformadores acerca do sábado e do primeiro dia. Então é um material muito, mas muito bom. Eu tenho que ler esse material pela 2ª vez para grifar, deixar tudo certinho. Ele apresenta aqui os anabatistas. Os anabatistas, um grupo aí de cristãos que viveu no período aí, foram, eu acredito que mais que reformadores, porque eles queriam viver de toda a palavra de Deus, né? Foram perseguidos de uma maneira muito cruel. Eles queriam exterminar, né, esses irmãos aí. E eles guardaram o sábado. O Andrews apresenta isso, né? Aqui então é um livro que eu recomendo demais, principalmente para esse tempo que estamos vivendo. É uma mensagem, como eu falei anteriormente,
o sábado e domingo serão um ponto aí de grande controvérsia. Então você tem que entender, né, esse assunto. Uma das mais hábeis defesas do verdadeiro sábado. Vou colocar aqui, aproximar. Estabelecido desde a semana da criação, Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, o sábado, ou descanso, do Senhor é o seu memorial e sinal, Ezequiel 20, verso 20, concedido à família humana antes do pecado existir em nosso mundo. O sábado será guardado até mesmo na nova terra, quando a criação for totalmente restaurada. Isaías 66, verso 22 a 23. 22 e 23. Mas esse memorial do Criador tem sido atacado ao longo dos séculos. Por meio de passos sutis e incansáveis, homens procuraram lançar por terra o próprio sinal de Deus, substituindo em seu lugar um falso memorial. As fortes evidências aqui apresentadas ajudarão você a resistir ao engano final e a permanecer entre os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Até a Ellen White, aqui tem uma recomendação dela a respeito desse livro. Ela diz: o livro A História do Sábado já deveria estar disponível há muito tempo. Graças a Deus que está à nossa disposição esse material em nosso idioma, né, em português, mas é um material riquíssimo em detalhes. Ele fez uma busca aí profunda. E sobre o autor, deixa eu colocar aqui para que vocês possam acompanhar também a leitura. John Nevis Andrews foi um grande estudioso, evangelista e historiador. Com raciocínio profundo e extremamente lógico, apresentava a verdade com poder e clareza. Foi o primeiro missionário oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu conhecimento da Bíblia era tão grande que ele memorizou o Novo Testamento inteiro, palavra por palavra. Viveu uma vida de abnegado serviço na causa do Mestre. Suas obras o acompanham. Ele tinha o Novo Testamento de cor. Pensa aí, o Novo Testamento de cor, palavra por palavra. E até certa vez foi falado assim, né, que alguém comentou acerca do Novo Testamento e ele disse: olha, se perdesse, eu escreveria novamente. Então ele tinha esse conhecimento aí, um homem de grande intelecto, abençoado por Deus. E aqui está, né, o símbolo da Editora dos Pioneiros. Tem um apoio do Centro de Pesquisa LG White. Então, um material muito importante para que você tenha em mãos. Eu vou colocar na descrição, onde você pode adquirir, e também o site que você pode baixar gratuitamente esse material e ter aí no seu celular ou no seu tablet. E para aqueles que desejarem ter esse material em mãos, físico, dizer, eu não tenho como comprar, quem sabe, o material, nós podemos enviar gratuitamente para você, né? Caso suas condições não estejam boas, aí você queira ter em mãos, manda aí uma mensagem para nós e nós iremos ver aqui e fazer todo o possível, né, dentro das nossas condições também, para enviar este material. Tá bom? Então todos fiquem com Deus e até a próxima, né, apresentando assim mais um livro. Que o Senhor o abençoe ou os abençoe.